O que é planejamento estratégico governamental? O que é o planejamento estratégico governamental? Reflexões metodológicas e implicações na gestão pública. O planejamento estratégico governamental. Autor Jackson Detone. O que é planejamento estratégico governamental? O planejamento estratégico é a ciência e a arte de atingir os objetivos estabelecidos por meio do cálculo estratégico sobre o futuro, sendo capaz de orientar as ações no momento presente. Quando nos perguntamos se estamos caminhando para onde queremos, se fazemos o necessário para atingir nossos objetivos, começamos a debater o problema do planejamento. A grande questão consiste em saber se somos arrastados pelo ritmo dos acontecimentos do dia a dia, do cotidiano, tal como a força da correnteza de um rio, ou se sabemos aonde chegar e concentramos nossas forças em uma única direção bem definida. O planejamento, visto estrategicamente, não é outra coisa senão a atividade de conferir maior governabilidade aos nossos destinos, como pessoas, organizações ou países. O planejamento, visto estrategicamente, não é outra coisa senão a atividade de conferir maior governabilidade aos nossos destinos, como famílias, como empresas ou como governo. O processo de planejamento, portanto, diz respeito a um conjunto de princípios teóricos, procedimentos metodológicos e técnicas de grupo que podem ser aplicados a qualquer tipo de organização social que demanda um objetivo e que persegue uma mudança situacional futura. O planejamento não trata apenas das decisões sobre o futuro, mas sim do questionamento referente ao futuro de nossas decisões. Se tentamos submeter o ritmo do desenvolvimento dos acontecimentos à vontade humana, devemos imediatamente pensar que governar em situações complexas exige exercer a prática do planejamento estratégico até o seu último grau. Para atingir esse objetivo, é necessário entender e ultrapassar muitos preconceitos em relação à atividade de planejamento no setor público. Parte do nosso preconceito e do nosso mal-entendido sobre as coisas do planejamento público tem que ver com a nossa tradição autoritária e estadocêntrica, na qual só o Estado concebe e executa planos de cima para baixo, autoritariamente, e em sua maioria inefetivos, porque não tem a participação da população, não tem a participação dos principais interessados, então em sua maioria são inefetivos, porque autoritários. Não trazem resultados práticos e não ajudam a melhorar a qualidade de vida das pessoas. Parte do nosso preconceito e do nosso mal-entendido em relação às coisas do planejamento público tem que ver com a nossa tradição autoritária e estadocêntrica, na qual só o Estado concebe e executa planos de cima para baixo, autoritariamente e, em sua maioria, inefetivos, que não trazem resultados práticos e não ajudam a melhorar a qualidade de vida das pessoas. O planejamento público tornou-se uma atividade restrita a especialistas, distante da solução dos problemas do mundo real, como assinala Matos.
1966, B, página 40. Trecho poderosíssimo. A negligência menos declarada que marca, com poucas exceções, as lideranças políticas latino-americanas é a sua baixa capacidade pessoal intelectual de governo. O drama central desses povos é que a essa deficiência pessoal soma-se a baixa capacidade institucional, isto é, a falta de perícia do aparelho burocrático estatal, tecnocracia precária. A tragédia que se segue ao drama torna-se evidente, principalmente quando constatamos que nenhum dirigente político admite a primeira acusação. Nenhum dirigente político admite a sua baixa qualidade intelectual para a gestão. E a comédia fica ainda mais triste quando, ante a evidência dos fatos, os afetados se aferram à segunda acusação, sobre a causa da má gestão pública. A inoperância governamental não tem que ver com a minha gestão, mas sim com a precariedade do aparelho burocrático tecnocrático do Estado. É o funcionalismo público que é o problema. Já ouviram essa acusação? Máquina pública muito grande, é ingovernável, não dá para governar. Não admitem a sua baixa qualidade pessoal para governar e acusam a precariedade do aparelho do Estado. É gigante demais, por isso que não funciona, por isso que é precário. Temos que cortar serviços públicos, temos que cortar investimentos públicos, temos que estabelecer todos os tetos de gastos possível. Repetirei. Temos que cortar serviços públicos, temos que cortar investimentos públicos, temos que cortar do gasto social, temos que aumentar as taxas de juros para atrair dólares do exterior e temos que estabelecer todos os tetos de gastos possível. Todos os tetos de gastos possível. Conhecem essa realidade? É impossível governar o Estado Federal. Não dá, é impossível. Temos que enxugar a máquina. É a denúncia aqui, do autor Matos, 1966, B, página 40. A negligência menos declarada que marca com poucas exceções. A negligência menos declarada que marca, com poucas exceções, as lideranças políticas latino-americanas é a sua baixa capacidade pessoal e intelectual para governar. O drama central desses povos é que a essa deficiência pessoal do governante soma-se a baixa capacidade institucional, isto é, a falta de perícia do aparelho burocrático, que sempre está sofrendo acusações e sempre está sofrendo cortes orçamentais. Precarizam-se os serviços públicos se tornam mais pobres e precários, a qualidade piora, o cidadão fica mais puto e o governante fala que o problema é porque está ainda muito grande, não cortamos o suficiente, precisamos cortar mais. Agora, quanto à minha qualidade para governar, não, eu sei governar sim. O problema é a estrutura do governo, não é o meu problema. O problema não está comigo, o problema está na estrutura do governo. Estou tentando ser o máximo didático possível. Estou tentando ser ao máximo didático. A negligência menos declarada que marca com poucas exceções
às lideranças políticas latino-americanas é a sua baixa capacidade pessoal de governo. O drama central desses povos é que a essa deficiência pessoal soma-se a baixa capacidade institucional, isto é, a falta de perícia do aparelho burocrático, sempre precarizado e sempre sofrendo cortes orçamentais. A tragédia que se segue ao drama torna-se evidente quando constatamos que nenhum dirigente político admite a primeira acusação. Todos eles se acham intelectualmente capazes e muito capazes. A comédia fica ainda mais triste quando, ante a evidência dos fatos, os afetados se aferram à segunda acusação sobre a causa da má gestão pública. A incompetência não tem incompetentes, é incorpórea, é abstrata. É sempre de outros, anônimos. Ou então é culpa de entidades abstratas, de médio ou baixo escalão. Ah, não dá para governar por conta das ONGs. Nada mais abstrato do que isso. O que tem que ver governar com ONGs? Qual é a impossibilidade de governar que as ONGs causam? A incompetência não tem incompetentes, é incorpórea, é sempre de outros, anônimos, ou de entidades abstratas de médio ou baixo escalão. Uma questão central que revela as raízes e a renitente constância da baixa capacidade pessoal e institucional de governo é o desprezo e a incompreensão acerca do planejamento e das ciências e técnicas de governo. Não raro temos no Brasil governantes que não querem saber de economia de jeito nenhum. O quê? Taxa de juros? Isso é conversa do Banco Central, não tem que ver comigo não. Eu sou o presidente, eu falo sobre outras coisas, não sobre as coisas do Banco Central. Não raro temos governantes que eu, presidente, tenho que entender sobre câmbio? Não, isso é conversa para o Ministério da Economia, para o Ministério da Fazenda. Eu tenho que entender sobre inflação? Eu tenho que compreender sobre mercado de trabalho, sobre mercado consumidor, sobre mercado de capitais, sobre economia do setor público? Não, isso aí é papo para outros. Eu não, eu sou o presidente. É isso, no Brasil participamos dessa realidade. Infelizmente, e eu estou falando historicamente. Aqui o nosso objetivo é fazer uma conversa olhando para a história do Brasil. E não determinados momentos, fulano, cicrano, não, essas coisas são coisas pequenas. Estamos falando aqui de coisas grandiosas. Planejamento estratégico governamental. Pessoalizar a conversa não é o nosso objetivo. Então, vemos aqui que o autor Matos traz uma denúncia muito grave. Os governantes não admitem a sua baixa capacidade intelectual para governar e sempre estão acusando a estrutura do aparelho do Estado. E a sociedade sempre cada vez mais deseducada, atomizada, fragmentada, compreendendo nada, e cada vez mais adquirindo uma consciência de que não precisamos de serviços públicos, não precisamos de investimento público, é o nada e qualquer coisa que administra a moeda nacional, então tanto faz a taxa Selic ser uma das maiores do mundo ou não ser, isso daí não é conversa pra gente, não tem que ver com a nossa sobrevivência. É isso que acontece. É um contexto de uma polis completamente em estado de anomia e desagregação. É um processo de incapacidade de autodescrição dos indivíduos em relação à sociedade em que eles vivem. Isso é muito grave. É isso.
Acessamos aqui a inteligência do professor Jackson Detone,